Oi, terceiro ano, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje língua portuguesa, lá na página 49, sobre adjetivos pátrios e suas terminações, que são as terminações das palavras. Vocês vão observar que essas palavras, elas terminam em esa e es, sempre escrito com S. Então, observem as imagens que vocês encontram lá no topo da atividade. Vocês têm a comida, né? Olha lá, comida do Japão. É uma comida o quê? Japonesa. E nós temos outras 5 referências de alimentos. O que vocês precisam colocar ali? Qual é a terminação correta, né, desses adjetivos pátrios? Então, sempre perceber que essas palavras, esses adjetivos pátrios, está sempre terminando em es ou esa, escrito com S. Aí nós temos também o mão na massa, que fala assim: observe outras, né, expressões do nosso cotidiano e escreva adjetivos pátrios correspondentes. Então, vocês têm lá, olha, saias da Escócia. O que são essas saias? São saias escocesas. Lembra que eu falo para vocês da origem dessa palavra? Então, vocês precisam relacionar esses adjetivos pátrios com a origem desta palavra. Para dar continuidade a essa atividade, com palavras terminadas em es, vocês vão abrir o livro de fichas de atividades de vocês na página 23, que vai pedir para vocês colocarem os adjetivos pátrios, né, com os nomes dos países a seguir, sempre com a terminação de es. Então, vocês precisam fazer essa adaptação necessária na atividade. Então, vamos pegar lá a letra A. Ela fala da China. China é o quê? Chinês. Letra B. E o Líbano? Qual é o adjetivo pátrio? Libanês. Então, lembrem-se que todas as terminações dessas palavras irão acabar com es, o e e o s. Tudo bem? Vocês vão fazer a página 23 junto com a página 24. Agora, na nossa aula de matemática, nós vamos dar abertura a um novo capítulo, que fala sobre medidas de comprimento. Observem a imagem na página 118 e 119, são duas situações diferentes. A primeira situação, na 118, as crianças estão fazendo uma corrida. Já na segunda situação, eles estão brincando de cabo de guerra. Vamos pensar, olha lá, a corrida tinha 50 metros. A corda media 2 metros e 20 centímetros. O que significa o termo metro e centímetros? Quando nós usamos esses termos? Em quais situações? No capítulo que nós estamos, né, começando agora, vocês vão ter a oportunidade de explorar diferentes tipos de medidas, identificar diferentes tipos de medidas. Então, a gente vai também, vamos parar e pensar. O que é medir? O que nós vamos medir? Para que precisamos medir? Onde usar essas medidas? Será que vocês sabem a altura de vocês? Vocês já se mediram? Vamos parar e pensar. Será que sempre existiram objetos que nos ajudavam a medir, a tirar as medidas de tudo que nós queríamos? Vocês acham que eles faziam como antigamente para poder tirar a medida? A Pro vai apresentar para vocês a primeira parte do nosso capítulo, que é lá na página 120, que fala medindo comprimentos. Olha o que a gente vai aprender. As primeiras formas de se medir, antigamente, não era com alguns instrumentos que nós temos hoje em dia de medida. Eles utilizavam o quê? Muitas vezes eles utilizavam a palma, né, que é a palma da nossa mão, o nosso polegar. Eles usavam o polegar e até mesmo o passo, o tamanho do nosso passo ou o tamanho do nosso pé. Será que essas medidas davam certas? Vocês imaginam que eu vou medir a sala de aula. Vamos pegar os meus passos, os passos da Pro. Eu vou ter uma medida. E se eu pegar os passos de alguém da nossa sala, de alguma criança, será que o meu tamanho de pé é o mesmo tamanho de pé do amigo? Às vezes não. Muitas vezes não. Será que o tamanho da mão da Pro, da palma da mão da Pro, é o mesmo tamanho da palma da mão de vocês? Será que o meu polegar é o mesmo tamanho da palma de vocês? Vamos imaginar, olha, a Pro tá com um livro que é do mesmo tamanho do de vocês. Então, eu vou medir com o palmo.
Ó, 1 palmo, quase 2 palmos. O meu deu 2 palmos no meu livro. Quanto será que vai dar de palmos no livro de vocês? Então, a gente pode explorar, né, esse termo de medida. Eu estou com a minha caixinha de música. A minha caixinha de música, ó, tem 1 palmo da minha mão. Será que é a mesma medida? Se eu pegar a mãozinha de vocês, vai ter a mesma medida? Então, muitas vezes, eles encontravam muita dificuldade a questão da medida, com o palmo das mãos, com o polegar, com os pés, né, no passo, no tamanho do pé. Então, era onde a gente tinha esses desencontros de tamanhos. Então, vamos continuar, olha lá. Vocês têm o Mão na Massa, na página 120, que pergunta: um adulto vai medir o comprimento da linha abaixo com a sua polegada, então, o tamanho do nosso polegar, e vai anotar essa medida em um papel sem que ninguém veja. Então, vocês têm que dar continuidade à atividade. Vai continuar lá na página 121, que vai falar sobre o metro. Quando utilizamos partes do nosso corpo para medir, temos muitos problemas, não é mesmo? Como o tamanho das partes do corpo não são todos iguais, as medidas sempre serão diferentes. Para resolver esse problema, foi criada várias unidades de medida padrão. O que são essas unidades de medida? Então, se criou o metro, o centímetro e o milímetro. Olha a abreviação de metro. Então, a Pro tem aqui, ó, a gente vai trabalhar sobre o metro. Essa trena da Pro, ó, tem o 3 e o M. Essa abreviação de M é de metro. Se fosse só o centímetro, seria o C primeiro e o M na frente, de centímetro. E se fosse o milímetro, que é menor ainda a medida, teria M e o outro M na frente. Então, eu estou falando de metro. Isso aqui, ó, é uma trena. Então, aqui, a Pro tem uma medida total de 3 metros, ó. Podem ver, a gente vai abrir, né, a medida total de 3 metros. Então, vamos imaginar. Vou abrir ela todinha para vocês verem. Só um minuto. Que é grande. Olha aqui. A medida de 3 metros. O que eu vou propor para vocês? Quem tiver uma trena dessa, ou uma fita métrica que é usado em costura, ou com a régua também, vai marcar em algum cantinho que possa marcar, para poder ver qual é a medida de vocês. Qual é a altura? Qual tamanho vocês têm? A gente vai descobrir. A maioria, né? E acredito que estejam acima de 1 metro. Então, olha. Aqui, ó. 1 metro. Vocês são maiores do que 1 metro. Vocês têm quanto na medida de vocês? Então, vocês vão medir. Quem tiver a trena, fica mais fácil para poder tirar a medida de vocês. Mas, Pro, eu não tenho trena. Como que vocês podem fazer? Pede para poder alguém ajudar vocês. Medem com o palmo. Então, vocês vão medir essa pessoa com o palmo. E depois, encontrou uma trena, um instrumento de medida, tira com a trena para ver quantos palmos equivale a medida que você tem aí da pessoa. Na página ainda 121, vocês têm que recortar um anexo da página 15, lá do material de apoio. E vocês vão fazer o quê? Vão colar esse 1 metro dobrável. Então, é como se fosse uma fita métrica de 1 metro, só que ela vai dobrar, porque nós estamos fazendo ela de papel. Depois que vocês recortaram, colaram, vocês vão continuar a responder as perguntinhas que vocês encontram aí no livro.